Se tudo aqui mesmo te oferece e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo a aceitar a paz. Se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa. Dê seu like aí, irmãos, compartilha. Não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça com o Espírito, diz a igreja. A palavra de Deus são as palavras da vida eterna. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois segue-se o juízo. O homem morre uma vez e depois, se ele morrer sem Jesus, ele vai descer para o inferno e depois vai ter o juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então entenda bem que todo mundo que morre sem crer em Jesus Cristo abre os olhos do inferno. A Bíblia fala bem claro isso aqui que eu li. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Você precisa entender que não tem purgatório, não tem reencarnação. Jesus não pregou purgatório, Jesus não pregou reencarnação. O que ele pregou foi vida eterna. É dois caminhos para o homem seguir. Preste atenção aqui que eu estou dizendo. Depois que eu e você morrer, é céu ou inferno. Não tem terceira opção. Ou você desce para o inferno, ou você vai para o céu. Só que Jesus fala para nós que a porta para o inferno é larga. A porta para o inferno é larga. E a multidão que entra por ela. Você imaginou uma multidão que deseja ir para o inferno? Estamos vivendo a geração que deseja ir para o inferno. Não querem mais buscar Deus. Não querem mais ler a Bíblia. Não oram mais. Não busca o Senhor. E aí o povo vive do jeito que quer. Vou ler a palavra, penúltimo livro da Bíblia. Penúltima carta do Novo Testamento. Judas. Judas aqui não é o filho, não é o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui é o filho da Maria com José.
Para você que acredita que o padre fala que a Maria morreu virgem, é mentira. A Bíblia diz bem claro que Maria teve filhos e filhas. A própria Bíblia fala para nós. Se você ler lá em Marcos, se você ler lá em Mateus, Maria teve um casamento normal. E esse meio-irmão de Jesus escreveu essa carta aqui para nós. Uma carta de alerta. Dificilmente você vai ver sendo pregado nessas igrejas. Você não vai ver nenhum pastor pregando o Novo Testamento. Você não vai ver pregando a carta de Judas, porque alerta sobre os falsos profetas, alerta sobre os falsos pastores, que hoje estão aí tirando dinheiro do povo, enganando as pessoas. Olha que Judas escreveu para você que tem interesse. Alô? Na palavra de Deus, olha que Judas diz. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado santificado Deus Pai, conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor sejam multiplicados. Servo, amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum. Uma salvação comum. Não precisa de vela, não precisa de crucifixo, nem você pagar promessa. Não precisa dar dinheiro. A salvação comum é simples. A Bíblia fala: todo aquele que nele crê, for batizado, vai ser salvo. Não precisa de rosário, não precisa de obras, não precisa pagar nada. E ele estava escrevendo com diligência, com muito cuidado, acerca da salvação comum. E ele fala: tive por necessidade. Ele teve por necessidade a escrever. Olha só, ele teve por necessidade a escrever e exortar. Exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Ele exortou nós a batalhar pela fé. Você vê essa humanidade correndo atrás de dinheiro, fama, correndo atrás de todas as coisas que o mundo oferece, mas ninguém se preocupa com a vida após morte. Você vê o povo se preocupando com a vida presente, mas ninguém se preocupa com a vida depois da morte. Para onde vai a alma? Se preocupa em casar, se preocupa em fazer faculdade, é seguro de vida, mas não se preocupa com a alma. Essa alma é eterna. Nossa alma é eterna. E ele exorta nós a batalhar pela fé, lutar, porque essa vida é passageira. Essa vida aqui é passageira. Passa muito rápido. Somos peregrinos nessa terra. Depois da morte, eternidade. Depois da morte, é céu ou inferno. E ninguém leva no caixão dinheiro. Ninguém leva no caixão suas honrarias. E aí? Você vai passar a eternidade na onde?
morte eterna ou vida eterna. E aí Judas falou para nós: exorto vocês a batalhar pela fé. Exortar. Uma vez entregue aos santos, aqueles que creem em Cristo Jesus. O interessante, as pessoas vivem na terra como se fossem uns demônios. Vive a vida do jeito que quer, prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, e depois que morre fala que está no céu. Vive no adultério, no homossexualismo, engano, aí depois que morre fala que foi para o purgatório. Aí chama o padre, nossa, tá no bom lugar, mas o cara era um ladrão, um mentiroso, um adúltero. Primeiramente que não tem purgatório. A Bíblia é bem clara que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Quem anda na carne não vai ter vida eterna. Quem anda no pecado, o que é reservado para ele é a morte eterna. Essa era a pregação de Judas. A batalhar pela fé. Não era pregando campanha, não era pregando prosperidade, mandando o povo dar dinheiro para pastor. A pregação de Judas era a vida eterna. As cartas deles eram exortando nós a viver uma vida de santidade. Porque Hebreus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Essas coisas foram escritas a exemplo, a exortar, porque é chegado o fim dos tempos. As igrejas deixaram de pregar a verdade para pregar a prosperidade. Hoje o evangelho das igrejas evangélicas é materialista, humanista. O evangelho do barganha. Hoje oferece de tudo dentro das igrejas. Venha tomar posse do teu milagre. Venha tomar posse da tua casa na praia. Venha prosperar. Não é evangelho. O pastor que prega prosperidade não é pastor. O pastor que fica pedindo dinheiro não é pastor. É ladrão. Ladrão. A Bíblia declara bem forte: ladrões e salteadores. E aí Judas inicia falando para nós acerca da salvação. Judas falando, exortando a nós batalhar pela fé. E agora ele fala, porque introduziram furtivamente alguns para este mesmo juízo, homens ímpios, que converterem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único denominador, Senhor Jesus Cristo. Judas está alertando agora, vai infiltrar no meio do povo falsos profetas, furtivmente. Vai infiltrar no meio da igreja falsos pastores, falsos profetas. Vai infiltrar no meio do povo. Mas antes mesmo já estava escrito para o juízo.
Se você ler a Bíblia, toda a Bíblia, você vai ver todos os livros combatendo os falsos profetas. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver Jesus e os apóstolos combatendo as mentiras do diabo. Aí você vem e fala assim, não pode falar mal da religião. Mas se você ler a Bíblia, Jesus pregando contra o sistema religioso. Os apóstolos foram mortos por pregar contra o sistema religioso. Quem matou Jesus foi a política e a religião. Quem matou os apóstolos? A política e a religião. A arma do diabo para destruir as pessoas é usar os falsos profetas e arrastar milhões para o inferno. Os falsos profetas arrastando milhões. Olha o tanto de gente acreditando em Buda. Milhões acreditando em Buda. Olha o tanto de gente acreditando no islamismo de Maomé. Você sabe a história de Maomé? Pedófilo. Casou com a menina de 9 anos. Assassino. Ladrão de terra. No Oriente Médio. Casou com a menina de 9 anos. E aí o povo acreditando em islamismo. 1/3 da humanidade acreditando em Maomé. Olha o tanto de gente acreditando em testemunho de Jeová, que nega a existência do inferno, nega a divindade de Jesus, acreditando em adventista, acreditando em catolicismo romano, que depois da morte a Maria vai passar na frente. Mas por que que o povo é enganado? Por que que o povo é enganado? Porque o povo não lê a Bíblia. Olha o tanto de gente acreditando em espiritismo de Allan Kardec, acreditando que vão reencarnar depois da morte. Só que a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Judas alertou para nós: vai se filtrar no meio do povo homens ímpios, falsos profetas. Por que que o povo não gosta das pregações que pregamos aqui? Porque o povo anda na mentira, o povo anda no pecado, e o salário do pecado é a morte. O povo gosta de adorar demônios, mas geração que gosta de adorar demônios. Todo poste você vê o cartaz de terreiro de macumba. Uma geração de macumbeiro, que a Bíblia é bem clara que os feiticeiros vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Vão negar o Senhor, denominador, único denominador. Vão negar o Senhor, vão negar a palavra de Deus. Quando você reza para Maria, você está negando o Senhor. Quando você invoca o nome da Maria, você está negando o Senhor. Porque Ele é o único denominador, o único Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. Está na Bíblia. Essas religiões, esses falsos profetas,
vão converter em dissoluções a graça de Deus. Vão converter em dissolução a graça de Deus, negam a Deus. Você imaginou você dentro da igreja e o pastor não acreditar que Jesus está voltando? Você imaginou dentro da igreja e você não acreditar em Deus? Imagina, o meu pastor prega isso, o meu pastor acredita. Ah, é? Quando ele está pregando prosperidade, quando ele está falando para você dar dinheiro, ele nega a Bíblia. Quando ele fala para você que você vai prosperar, ele não está acreditando que Jesus vai voltar. E está prometendo para você uma vitória terrena aqui na terra. Está prometendo para você uma vitória terrena. Mas agora Judas começa dando exemplos do que acontece com quem é desobediente à palavra de Deus. Judas começa a falar agora o que acontece com os rebeldes. Mas quero lembrar isso, como uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Tá caindo aqui? O primeiro exemplo é do povo no deserto. Quero lembrar vocês, como uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Deus tirou o povo da terra do Egito, da escravidão. Fez sinais e maravilhas, mas eles se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a lei do Senhor, adoraram ídolos, prostituíram contra os deuses, reclamavam, murmuravam. E a Bíblia é bem clara que Deus destruiu eles. Eles não creram. Eles não creram na promessa da terra que emana leite e mel. Ficaram incrédulos. E a segunda turma que vai puxar a lista para o lago de fogo vai ser os incrédulos, os que não creem na palavra de Deus, os que não creem em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê vai ser batizado, será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Ah, eu não creio em Jesus Cristo. Você já está condenado. Ah, eu não creio na palavra de Deus. Você já está condenado. Ah, eu creio na Maria. Você já está condenado. Ah, eu creio no Buda. Você já está condenado. Todo aquele que nele crê e for batizado vai ser salvo. Mas o que não crê já está condenado. O próprio Deus matou aquele povo. As pessoas não acreditam que Deus pode matar. O próprio Deus destruiu eles. Uma viagem que era para 3 dias durou 40 anos. E aquele deserto virou um cemitério.
Deus falou para eles: ó, não faça imagem de escultura, não adora objetos. E eles fizeram bezerro de ouro para adorar. A própria Bíblia está dizendo aqui que Deus matou eles. Se você não obedecer a palavra de Deus, Deus vai destruir você e lançar no inferno. Você que anda no adultério, você que anda no pecado, você que anda na mentira, você que anda no homossexualismo, você que anda na bebedeira, na prostituição, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vai ser destruído. Salmo 9:17 fala que Deus vai lançar no inferno todos os ímpios. Todas as nações que se esquecem de Deus vão ser lançados no inferno. A Bíblia diz bem claro, em Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, os incrédulos, os idólatras, os feiticeiros, os imorais, os homicidas, todos mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Esse é o primeiro exemplo de um povo que não obedeceu à palavra de Deus e o próprio Deus destruiu. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou nas escuridões, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo exemplo é dos anjos, que viraram demônios, se rebelaram contra a palavra de Deus, se rebelaram contra Deus, e o próprio Deus expulsou eles. E o diabo e os demônios está reservado às prisões eternas, cadeias eternas. Primeiro exemplo, o povo no deserto, desobedientes. O segundo exemplo, rebelião dos anjos. Segunda Pedro fala que Deus não perdoou eles, mas havendo lançado no inferno, reservado em cadeias de destruição. Se rebelaram contra a autoridade. Satanás queria tirar Deus do trono, mas ele foi precipitado até o mais profundo abismo. Está reservado para o diabo e os demônios, cadeia eterna. E é isso que o diabo quer fazer com nós. O diabo, ele quer levar nossa alma para o inferno, para essas cadeias eternas. Pare para pensar. Você passar a eternidade no inferno, depois que você morre. Pare para pensar nisso. Porque nós temos corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra e a alma vai para o céu ou para o inferno. Foram reservados cadeias eternas para o diabo e os demônios. E o diabo quer levar a alma das pessoas para o inferno. Mas o povo não acredita. O povo não acredita. Continua na macumba para você ver para onde você vai depois da morte. Continua na prostituição. Continua fumando maconha para você ver depois da morte o que reserva para você. Continua. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte eterna.
reservado para aquele grande dia. Vai ter o julgamento naquele grande dia, onde vai estar o povo do deserto, onde vai estar os anjos caídos, os demônios e Satanás, e assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue à prostituição, como aqueles, indo após outra carne, foram expostas a exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Se você ler lá em Gênesis 18:19, qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? Qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? Homossexualismo, lesbianismo, toda a cidade entregue ao homossexualismo. E o próprio Deus enviou 2 anjos para tirar Ló de lá. O próprio Deus tirou Ló e sua família de lá. Aquela cidade era tão depravada que eles queriam estrupar os anjos. Eles queriam estrupar os anjos. Deus derramou fogo e enxofre sobre aquelas cidades, reduziu a cinza. Exemplo para aqueles que seguem a carne, sofrendo a pena do fogo eterno. Aquelas cidades foram incineradas. Todas aquelas pessoas entregues ao homossexualismo desceram para o inferno, sofrendo a pena do fogo eterno. A Bíblia é bem clara em dizer para nós que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Eles sofreram a pena do fogo eterno. Eles queriam estrupar os anjos, queriam estrupar Ló, mas o juízo chegou. Primeira geração desobediente, os anjos rebelião, Sodoma e Gomorra depravação total. Era homem com homem, mulher com mulher, era aborto, era assassinato, depravação total. E eles sofreram o castigo. Sofreram o castigo do fogo eterno. Não adianta. Depois da morte, é céu ou inferno depois da morte? Onde você quer passar a eternidade? Reduzido a cinzas. E contudo estes, semelhantemente adormecidos, contamina sua carne, rejeita a denominação e difama as dignidades. Mas contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aqui ele fala do arcanjo Miguel. O diabo queria tomar o corpo de Moisés e enganar o povo. Queria possuir o corpo de Moisés e enganar o povo. E Deus enviou um anjo para proteger. E aquele anjo foi no nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz que essa geração dizem mal do que não sabem, daquilo que naturalmente conhecem.
como animais irracionais se corrompem. Quanto mais a sociedade moderniza, mais ela regride. As pessoas falam assim, a sociedade está evoluindo. Não, está regredindo. Está regredindo. É aborto, homossexualismo, pedofilia, corrupção. Os homens e as mulheres virando igual animais, irracionais, é estrupo. E o que tem de pedófilo na terra não está escrito. É estrupo, pedofilia, aborto, assassinato. O ser humano está sem misericórdia. A própria Bíblia diz que se por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Como animais irracionais. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Corá. Caminho de Caim, assassinos. No prêmio de Balaão, mercenários. E na rebeldia de Corá. Geração assassina, mercenária. E uma geração rebelde. E a Bíblia fala, são manchem vossas festas de fraternidade. Canteando convosco, apacentando a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. A Bíblia compara essa geração como nuvens sem água, árvores murchas, 2 vezes mortas, manchas. É que descreve também esses falsos profetas. Manchem vossas festas, apacentando a si mesmo. A Bíblia fala que os homens seriam amantes de si mesmo. Os homens seriam amantes de si mesmo. 2 vezes mortas e desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espuma suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais eternamente está reservada a negritude de trevas. Essa geração rebelde está reservada para a destruição eterna. Todos aqueles que andam contrário à palavra de Deus, está reservado para a destruição eterna. Eternamente reservados para a negrura de trevas. Estes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque, antes do dilúvio, já profetizou sobre essa humanidade aqui. Enoque, antes do dilúvio, olha que loucura, já profetizou a vinda do Senhor. Já profetizou a volta de Jesus. E ele virá com seus anjos para exercer juízo contra todos os ímpios, condenar todos e exercer juízo contra todos os ímpios.
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Todos vão prestar conta diante de Deus. O aborto, o homossexualismo, o adultério, a prostituição, todos que não se arrependeram vão prestar conta. A mentira, o engano, a traição, Deus vai pedir conta. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar no dia do juízo. Pela corrupção, governos, presidentes, juízes, até o morador de rua vai prestar conta da vida dele aqui na terra. Pelas duras palavras que proferiram contra o Senhor. Enoque profetizou, é a profecia de Enoque. Enoque profetizou a volta de Jesus e a destruição dessa humanidade caída, dessa humanidade rebelde, dessa humanidade que anda no pecado. Ah, mas o povo dá risada. Quero ver dar risada no inferno. Ah, o povo ri, o louco pregando ali. Quero ver você rir no inferno. Aí você vai dar valor para essa palavra. Ah, olha ela tá pregando, olha ela passando carão. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei no dia do juízo. Então não tem vergonha de pregar a palavra na rua. Tem vergonha de adulterar. Tem vergonha de roubar. Tem vergonha de mentir. Mas essa humanidade vai ter um acerto de conta com o Senhor. E Ele está vindo. As coisas estão apertando. É crise mundial. As pessoas não estão percebendo o que está levando esse mundo. Esse mundo está morto no diabo. Esse mundo está morto em Satanás. Mas não percebem. Não percebem que estão caminhando para o inferno. Não percebem que estão caminhando para a morte. E que vão prestar conta diante do Senhor. E que a Maria não vai salvar ninguém. A Aparecida não vai passar na frente. Vou ler de novo para você. Olha a profecia de Enoque. Deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas suas obras de impiedade, que impiamente cometeram por suas duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Jesus falou assim, Mateus capítulo 11. Toda palavra ociosa que o homem disser vai dar conta no dia do juízo. Toda palavra que o homem disser contra ele vai dar conta no dia do juízo. Vai condenar e destruir todos os ímpios pelas ímpias palavras que proferiram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando a pessoas por causa do interesse. O que tem de pastor pregando aquilo que o povo quer ouvir. O que tem de pastor pregando para agradar a multidão, só atrás de dinheiro, não está escrito. Você vê as igrejas lotadas de pessoas ouvindo bênção, ouvindo prosperidade, ouvindo aquilo que quer.
Mas a Bíblia diz que vão prestar conta diante de Deus. Mas, amados, lembrai-vos da palavra que foram ditas pelos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Olha só, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andaria segundo as suas próprias consciências. Estes são a si mesmo que se separam sensuais, que não têm o Espírito. A profecia de Pedro, que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando nas suas próprias consciências, iria escarnecer da palavra de Deus. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Mas, amados, edificamos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Diante desse mundo caído, o que Judas está dizendo para nós é para nós conservar a fé, obedecer a palavra de Deus, porque a vida eterna está logo ali. A vida é muito passageira. Nossa vida aqui nessa terra é passageira. Apedai-vos aos uns anos de discernimento. Salvais alguns com temor, arrebatando do fogo e odiando até a túnica manchada da carne. Quando Deus apareceu para Abraão em Gênesis 17, Deus falou para Abraão assim: ó, ande na minha presença e sede perfeito. Ou seja, ande em santidade. Salvai-vos com temor, arrebatando do fogo e odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Apresentar diante de Deus irrepreensíveis. O que Deus quer de nós é santidade. É você largar a idolatria. É você largar a prostituição. É você largar o adultério. Largar o homossexualismo. E se apresentar diante de Deus irrepreensíveis. Porque a porta é estreita. É apertado o caminho. Macumbeiro não entra. Idólatra não entra. Feiticeiro não entra. É apertado o caminho. E a Bíblia está dizendo para apresentar irrepreensíveis diante do Senhor. A único sábio Salvador. Nosso seja a glória, majestade, domínio, poder, agora e para todo sempre. Amém. As pessoas precisam ler a Bíblia urgentemente, para não ser enganado pelo diabo. Porque esse negócio de Maria vai passar na frente, não vai passar. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O único Salvador, denominador, e Ele está voltando. Ele está voltando
para exercer juízo com essa humanidade imunda. Ele vai exercer juízo contra toda essa humanidade que não quer obedecer a palavra de Deus. E olha que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante: aqueles que não herdarão o reino de Deus, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem... Pare de acreditar no pastor e leia a Bíblia. E depois da morte, segue o juízo. E aqueles que não foi encontrado o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Que você conhece o rei.